receptores elétricos. O que o gerador faz? Transforma energia qualquer em elétrica. O receptor faz o contrário. Um motor, eu coloco energia elétrica, e o receptor, o que ele faz? Ele gera energia mecânica. A TV, eu coloco energia elétrica e ela transforma em energia luminosa. Ou seja, o que é um receptor elétrico? Tudo que não é resistor consumindo energia será receptor. Então, na tua casa, uma lâmpada incandescente é um resistor. Beleza. Um chuveiro é um resistor. Uma torradeira elétrica é um resistor. Agora, uma lâmpada LED não é um resistor, é um receptor. Um motor de um liquidificador é um receptor. Um receptor tem o que a gente chama de força contra-eletromotriz. Novamente, força contra-eletromotriz não é uma força. Não é uma força. Tá? A gente chama de epsilon', porque é um total de energia consumida pelo... Tá? Tu consome uma energia elétrica para transformar em um outro tipo. Por exemplo, em energia mecânica. Então, o total de energia de joules consumidos por Coulomb. Por isso que a força contra-eletromotriz também é em volt. Tá? 1 volt é 1 joule por Coulomb. O detalhe é que eu te pergunto, quando um motor funciona, ele não esquenta? Esquenta ou não esquenta? Esquenta, pois todo o calor liberado no receptor, no motor, é representado por uma resistência interna do receptor. Ou seja, quando o receptor funciona, vamos dizer aqui, ó, um receptor funciona com 10 volts. Então, um motorzinho de brinquedo, está funcionando com 10 volts. Tá? Então, a força contra-eletromotriz é só para o receptor, para o motorzinho funcionar. Mas parte da energia que eu dou para o meu receptor é jogada fora. Então, o que é o linha aqui? Ó? É a tensão que eu tenho nos polos do meu receptor. Tá? Se parte da energia é consumida pelo receptor, por exemplo, 10 volts só para o motor funcionar adequadamente, e parte inevitavelmente tu joga fora, eu não gostaria, mas eu sempre parte da energia elétrica, porque aí eu estou transformando elétrica em mecânica no motor, parte dessa elétrica é dissipada. Então aqui é o total necessário para o receptor funcionar. E o total, nesse caso, nesse meu exemplo, eu precisaria fornecer 12 volts para o meu receptor. Por que eu preciso fornecer 12 volts? Porque somente parte desses 12, 10 volts, por exemplo, inventei aqueles 10, são usados. E os outros 2 são jogados fora, inevitável. Potências. A potência total que eu preciso fornecer, portanto, é o linha vezes o I. Parte eu utilizo, que é lá, ó, força contra-eletromotriz vezes a corrente. É sempre o produto de ou U vezes I, ou epsilon vezes I, ou epsilon' vezes I. E olha aqui, ó, olha aqui. E aqui está a potência dissipada no receptor. Então, quando o motor esquenta, quando uma lâmpada LED, porque a lâmpada LED esquenta um pouquinho, é tudo potência dissipada, tá? E por isso que o rendimento de um receptor é o que tu utiliza, e o que tu utiliza tá lá, ó, é só o que tu quer, é a energia mecânica, tá? Dividido pelo total, que é o linha.
ok? Como esse epsilon' sempre será menor que o U', porque o U' é a soma dos dois. Tá? Inclusive eu poderia até deduzir uma similar aqui, ó. Eu vou botar aqui epsilon' sobre epsilon' mais resistência interna vezes corrente. Podia ser assim, tá? Tá ali o rendimento de um gerador. Eu nunca terei... Aqui faltou uma coisinha, que é N', ó. Porque a gente... N não, né? Eta'. Tá ali o rendimento do receptor. Esse rendimento do receptor sempre será menor do que 100%. É impossível transformar a elétrica. Tá? É o contrário do gerador. O gerador entra uma energia qualquer, química, e transforma em elétrica. Parte tu perde. No receptor, não. Entra elétrica e sai uma outra energia que não térmica. Tá? Sai uma energia mecânica, por exemplo. Motor é um exemplo de receptor. A energia está sendo consumida para funcionar o motor e parte é dissipada. Beleza? Aqui é que eu queria chegar lá naquela questão que eu passei, daqui a pouco eu vou voltar lá para aquela questão. A potência útil máxima tem uma condição. É quando... Porque, olha o que eu tenho. Eu tenho uma bateria que tem uma força eletromotriz e uma resistência interna. E eu tenho uma resistência externa. Tá? Na verdade, essa resistência externa eu estou botando R, mas pode ser um gerador, pode ser qualquer equipamento. O detalhe, e já vou te mostrar isso, é que a máxima potência útil é quando? É quando a resistência, chamada resistência de carga, porque é tudo que tu põe nos polos do gerador, é a carga, chamada... Claro que não é uma carga isso, tá? Mas eu botei um motor numa pilha, seria a resistência de carga. A máxima potência, então, a máxima potência ocorre quando a resistência externa é igual à resistência interna do gerador. Tá? Então, olha só o que eu vou ter, presta atenção. Eu tinha lá na equação do gerador que U é epsilon menos resistência interna vezes interna. Não era isso? Não era isso? Agora, lembrando que daqui eu deduzi a equação de Poilet, que é epsilon resistência externa mais resistência interna. Lei de Poilet. O que eu estou dizendo? Olha a condição, anota isso aí. A máxima potência ocorrerá quando a resistência, não é a corrente máxima, é a potência útil máxima. Tá? Quando eu pegar aqui, eu vou até mudar de cor, ó, a resistência externa for igual à interna, então vai ficar Rzinho mais Rzinho. Então, olha o que eu fiz. Eu troquei a resistência externa para um valor igual à resistência interna. Então, a corrente vai ser, essa corrente que eu tenho máxima potência útil, que é quando? Epsilon sobre 2Rzinho. Eu não sei se vocês lembram dos slides anteriores, que essa corrente de curto-circuito era epsilon por Rzinho. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui a corrente que eu vou chamar de I'. Então, I' pode confundir com... Vou chamar aqui I asterisco, tá? Essa corrente que vai me dar a máxima potência útil será sempre uma corrente que, olha aqui, ó, olha, tá vendo esse 2 no denominador? Será a metade da corrente de curto-circuito. Tá? Metade da corrente de curto-circuito. Na verdade, eu já vou te mostrar como é que a gente chega a isso aqui. Na verdade, eu fiz o passo contrário. Tá? Então, olha só. Eu quero calcular a potência útil. Eu quero um gráfico da potência útil versus a corrente, tá? A potência útil é a tensão útil, é o U vezes o I, tá? U vezes I ou I vezes U. Só que, o que eu tenho? Olha lá, o U, deixa eu tirar o Fábio aqui, preciso de um espaço. O U
é a FEM menos RI. Então, para que eu tenha uma máxima, vamos supor que eu estou na condição de máximo aqui. Eu vou chamar U asterisco. Tá? Eu vou ter FEM menos. Olha só. Resistência interna vezes o I, aquela corrente ali. Certo? Só que o U, que eu tenho máxima potência, será a FEM menos resistência interna. Olha aqui, ó. Resistência interna, pessoal. Resistência interna. Rzinho vezes a corrente. Olha aqui a corrente. Ó, olha aqui a corrente. A corrente é FEM sobre 2Rzinho. Rzinho corta com Rzinho. E eu vou ter que o U, onde eu terei a máxima potência, é a FEM menos a FEM sobre 2. Ou seja, na metade da força eletromotriz, com a metade da força eletromotriz, eu tenho a máxima potência. Por isso que agora eu vou calcular ali a máxima potência. A potência máxima do meu circuito. Olha só, como é que vai dar? U. Tá aqui o U. Epsilon sobre 2. Vezes, olha lá a corrente máxima. Então eu estou pegando aqui a potência máxima, eu estou pegando aquela U asterisco e o I asterisco. Então tá aqui, ó, força eletromotriz sobre 2Rzinho. Então a máxima potência no meu circuito vai dar FEM vezes FEM, eu vou ter força eletromotriz ao quadrado sobre 2 vezes 2, 4 sobre Rzinho. Então tá aí, por isso aqui, ó, por isso que tá escrito aqui, ó, máxima potência é na metade da corrente de curto-circuito, tá? Tá ali, então, nós temos um gráfico que é uma parábola, tá? Então, nós temos aí a chamada condição de máxima potência útil no teu circuito. Beleza? Que é quando a resistência de carga, né? O pessoal da eletricidade, da eletrônica e ensino superior só chama a carga, que é na verdade não é né, o que vocês de ensino médio chamam de carga em cooler. É tudo que eu coloco, né, ligado ao gerador. Tá bom? Volto. Leis de Kirchhoff. O que são as leis de Kirchhoff? Nós temos, cara, essa ferramenta ela é espetacular. Lei dos nós. Tu já conhecia. Total de corrente que entra no nó, I1 é igual a I2 mais I3. Tá ali, ó. Um exemplo, né? Tá entrando ali uma corrente e ela, a soma das, entra 8 e eu tenho 5 mais 3. Agora, assim como a corrente se divide, também vale aqui para corrente aqui. Ixi, tá parado ali. Não tá animando, infelizmente. Onde é que entrou ali? Se entrar, vamos fazer aqui, ó. Tá entrando 9 amperes, né? É 9? Ixi, não tô enxergando direito aqui. 8. Se entrar 8 amperes e veio 1 ampere e entra 1 ampere aqui também. Entra 8 e entra 1. Não sei se é aqui, eu não estou conseguindo enxergar direito, mas aqui vai sair 9 amperes. Tá? Então, assim como a corrente entra e se divide, pode se juntar a corrente. Chama lei dos nós. Isso aqui, para quem não sabe, é um nó. É um ponto de divisão de corrente e de junção de corrente elétrica. Tá? A corrente se divide e a corrente se divide e se junta. Porque carga elétrica não é criada nem destruída. Isso é chamado lei dos nós. Agora, olha que interessantíssima é a chamada lei das malhas. Vocês viram que nas aulas passadas, aula de circuitos, eu sugeri que tu dividisse o circuito em pontos. Cada ponto era um potencial. Eu pergunto para vocês, se tu pegar o ponto A,
Qual é a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto A? Ponto A e ponto A não são iguais? A diferença não vai dar zero? Vai, né? Então a diferença de potencial entre A e A dá zero. Não dá zero? A lei das malhas é o seguinte, eu escolho um ponto qualquer do meu circuito. Uma malha é um caminho que tu vai seguir. Se eu seguir essa malha, olha aqui, ó, tá vendo a malha, ó? E eu seguir saindo do ponto A e voltando ao ponto A, a soma das DDPs vai ter que dar zero. A soma das DDPs vai ter que dar zero. Ou, por exemplo, vamos pegar uma outra malha aqui. Se eu começar no ponto C, eu posso escolher o ponto que eu quiser. Se eu começar no ponto C, saio do ponto C e retorno ao ponto C, a soma das DDPs vai ter que dar zero, porque eu saio de C, a diferença entre C e C é zero. Bom, só tem um detalhe. Como é que é o comportamento de resistores, geradores e receptores? Sempre que eu tiver um resistor e a corrente elétrica passar, ó, eu seguir a malha no sentido da corrente, eu pergunto para vocês, se eu botar aqui o potencial A e aqui o potencial B, o resistor não está consumindo energia? Então eu vou dizer que a queda de potencial é menos R vezes I. Tá vendo? Menos, está tendo uma queda, menos R vezes I. Agora, então, se eu seguir a malha no sentido da corrente, aqui, a flecha amarela é o sentido da malha. Cai o potencial. Cai o potencial. Consequentemente, se eu tiver um resistor em que o potencial cai quando ele vai de A para B, e eu pegar a malha nesse sentido aqui, eu vou somar RI. Então, olha só, no sentido da malha, cai RI. O resistor consome. No sentido contrário da corrente, eu somo RI. Tu já vai entender a lei das malhas aplicando em exercício. Então, para resistores é menos RI ou mais RI. Beleza? Tranquilo? Agora, para geradores e receptores, a regra vale igual, vou escrever aqui em cima, tanto faz, eu não sei o que é gerador ou receptor, não me interessa se isso aqui é um gerador ou um receptor, tanto faz. Se eu ir do polo negativo ao polo positivo, está aumentando o potencial, o gerador dá potencial. Se eu seguir a malha no sentido de menos para mais, eu somo aquele epsilon. Somei. Consequentemente, se eu pegar um gerador ou um receptor, ao invés de menos para mais, eu seguir a malha de mais para menos, eu subtraio aquele epsilon ou epsilon', tanto faz. Tá? Então, presta atenção. Seguir a malha no resistor no sentido da corrente, menos RI. Seguir a malha contra a corrente, mais RI. Geradores ou receptores, vai de menos para mais, eu somo a FEM ou a força contra a eletromotriz. Se eu seguir a malha de mais para menos, eu subtraio. Beleza? E eu saio de um ponto e volto ao mesmo ponto, e a soma desses caras aqui vai ter que dar zero.